E hoje nós temos muito assunto para falar, né? Temos bastante assunto para falar. Eu fiz uma live no dia 16/7 para alertar as pessoas sobre o perigo de algumas drogas químicas, né? Alguns medicamentos que as pessoas costumam utilizar. E assim, muita gente usa e pouca gente sabe o que esses medicamentos fazem. Então, nós falamos sobre os efeitos colaterais desses medicamentos e realmente são assustadores. Falei do paracetamol, falei da dexametasona, eu falei da cefalexina, falei da dipirona. Bom, medicamentos que muita gente usa e usa em abundância, né? Parece até que faz parte da cesta básica das pessoas esses medicamentos. E, assim, poucas pessoas conhecem os efeitos colaterais desses medicamentos porque ninguém lê a bula. Essa é a grande verdade, né? Ninguém se preocupa em ler a bula do medicamento para saber não somente o efeito que a gente espera dele, mas o que ele tem de efeito colateral. Então é extremamente importante ler a bula do medicamento, porque a maioria das pessoas simplesmente aceita a prescrição que o médico faz sem questionar nada, né? Aceita como se esses medicamentos fossem realmente seguros, e nem sempre são. Né? E a gente pôde ver na live de segunda-feira. Se você não assistiu a live, ela está no nosso canal. Dá tempo de você assistir ainda. Depois dessa live aqui, você pode assistir lá de novo e entender o que a gente colocou lá. E é extremamente importante a informação, certo? Muitas pessoas estão tratando seus filhos pequenos com esses medicamentos. Nossa, deu um salto ornamental aqui com o computador. Muitas vezes a pessoa está tratando um filho pequeno, uma criança de colo, que nem tem o seu organismo totalmente preparado, totalmente perfeito ainda para esse tipo de medicamento, né? Ou muitas vezes está tratando seu pai, sua mãe, que é idoso, e que o organismo deles já não consegue mais lidar com esse tipo de medicamento. E as pessoas não causar, né? Um dos medicamentos que a gente abordou foi o omeprazol, né? É o segundo medicamento no mundo, e ele perde somente para o paracetamol, certo? E ele gerou uma grande preocupação nas pessoas. A gente recebeu muitas mensagens, a gente recebeu muito e-mail de pessoas falando: caramba, eu fiquei super preocupado com o que você falou, eu li a bula do remédio, realmente isso está lá, mas eu não sei o que fazer, porque eu não sei como é que eu vou sair dessa agora e ficar sem omeprazol. Como é que eu faço com a minha gastrite? Como é que eu faço com a minha úlcera? Como é que eu faço com o meu refluxo, né? Se é só isso que me ajuda. Então, assim, eu resolvi fazer essa nova transmissão, né, para eu poder mostrar uma alternativa. É possível, sim, né, a gente ter um tratamento natural para o estômago com segurança e com eficiência, sem a necessidade de usar omeprazol, ranitidina, cimetidina, pantoprazol e todos esses outros zol da vida que mais nos prejudicam do que nos tratam, certo? Simplesmente com o uso de plantas medicinais a gente consegue reverter esse quadro. Vou pegar meu copo d'água aqui. Peguei meu copo d'água. E para atestar que isso realmente é uma realidade possível, que você consegue se tratar sem a necessidade desses medicamentos, eu trouxe duas convidadas hoje, certo? Duas convidadas muito especiais, elas vão dar seus relatos de tratamento com as plantas medicinais. Aquilo que são os resultados que elas tiveram com as plantas medicinais, certo? E elas vão dar o relato delas também sobre o tratamento do estômago com as plantas medicinais. Se você está achando que não dá, que é um tratamento é fácil demais para ser verdade o tratamento que eu vou passar para você, então, o que elas têm para dizer. Utilizaram as plantas medicinais e também encontraram excelentes resultados. É a Neuci Miquelon, de Santa Catarina, e a Cláudia Profeta, de Belo Horizonte. As duas estarão com a gente hoje. Daqui a pouquinho eu vou chamar por cada uma delas e a gente vai poder conhecer essas duas pessoas incríveis e as suas histórias incríveis também com o uso das plantas medicinais, certo? Por isso, fique comigo. A gente tem muita coisa hoje nesse encontro. No final das contas, as pessoas não têm o hábito de ler a bula dos remédios e acabam expondo a sua família aos efeitos colaterais sem saber. E às vezes você está sofrendo de um problema que não é um problema da sua saúde,
É um problema que o medicamento que você toma está causando. Como a mãe da Tânia Kido, que vocês vão conhecer hoje também, no final desse vídeo eu vou deixar o depoimento dela também. A mãe da Tânia Kido, que é uma senhora já aposentada, que sofre de doenças degenerativas e que fica acamada, sofreu uma intoxicação por lítio com o medicamento que ela tomava, certo? Ou como a mãe da Auxileia, que é uma das nossas alunas também, que sofria, também uma senhora acamada, que sofria de constipação fortíssima por conta do medicamento que ela tomava para Alzheimer. Ou como meu amigo particular, o Fábio, que com o filho dele, que sofria de um problema de pele, foi fazer um tratamento, o dermatologista receitou antibióticos para ele, e esses antibióticos desencadearam uma reação alérgica nele, em que ele ficou todinho coberto de feridas. Uma criança com menos de 2 anos, com o corpo totalmente coberto de feridas. Tudo isso efeito dos medicamentos que tomaram, certo? Bom, eu acredito que quase ninguém leia de verdade a bula dos medicamentos que toma, porque se lessem, obviamente, não colocariam em risco as suas vidas aí se expondo a esses efeitos colaterais. Tem muita gente que vai me dizer assim, eu nunca tive um efeito colateral desse. Eu tomo esse remédio há anos, né? Comigo nunca aconteceu. Mas eu gostaria que você imaginasse que usar esses medicamentos é como participar de um jogo de roleta russa. Sabe o que é roleta russa? A pessoa pega uma bala só no revólver, gira o tambor e as pessoas ficam atirando na própria cabeça. Né? Se você tiver a sorte de pegar um dos disparos sem bala, você sai vivo. Mas pode ser que a hora que você atirar, você acerte a bala e você morra, certo? Esse é o jogo da roleta russa. E quando você está tomando um medicamento, né, é a mesma coisa. Quando você está tomando um medicamento químico, é a mesma coisa. Você pode usar ele várias vezes, você pode dar vários tiros na sua cabeça e não sentir nenhum dos efeitos colaterais. E nunca acontecer nada. Mas pode ser que em algum momento você vai dar o tiro que vai acertar. Ou seja, você vai tomar o medicamento e vai sofrer com aqueles efeitos colaterais. E ainda, uma outra coisa que você precisa admitir comigo. A decisão de se expor a esse tipo de medicamento e a esse risco é somente sua. É você que decide. Você que tem total controle sobre o seu corpo, sobre o que acontece com o seu corpo. Quando você recebe do médico uma receita médica, e lá tá os medicamentos que você deve tomar, ele mandou você tomar diclofenaco potássico, e você vai tomar esse medicamento, é uma decisão sua. E todos os efeitos colaterais que vierem dali é responsabilidade sua também. Existem alternativas? Claro que sim. Várias alternativas. Mas você precisa conhecer essas alternativas e saber como aplicá-las, porque senão não funciona. Você precisa ter o conhecimento de como realizar o tratamento que você precisa de maneira natural, senão não funciona. Por isso que tem um monte de gente por aí falando, eu tomei chazinho, não resolveu, eu fiz o tratamento, não resolveu, eu fiz a compressa, não resolveu. Porque não sabe como fazer. Porque está fazendo errado, está usando a planta errada. E aí os resultados não aparecem. Por isso a importância da gente conhecer. As plantas medicinais estão aí para resolver todos esses problemas de maneira exemplar. O que elas não puderem resolver efetivamente, elas vão melhorar muito sua qualidade de vida. Ou vão evitar vários efeitos colaterais dos medicamentos que você obrigatoriamente tem que tomar. Né? Em alguns casos, as pessoas obrigatoriamente precisam de alguns medicamentos. E hoje eu quero mostrar uma dessas possibilidades. Com certeza você vai se surpreender com o que você pode fazer com plantas muito simples, que você pode encontrar até mesmo na sua geladeira, certo? Hoje vai ser um dia revelador. Por isso, eu vou pedir para você, tenha do seu lado papel e caneta, papel e lápis, para você poder anotar a receita que eu vou passar para você, porque é uma receita transformadora, tá? Muito bem. Eu quero falar para vocês sobre o estômago. As pessoas não entendem o que acontece com o estômago. E não entendendo o que acontece com o estômago, e se expõem a vários problemas. E acabam desenvolvendo refluxo, gastrite e tudo mais. Às vezes a pessoa nem sabe por que tem isso, ou o que é isso de verdade, certo? Que também o médico não explica. Muito bem. É o seguinte, para começar, o nosso estômago é uma máquina perfeita. Somos nós que estragamos ele. Ponto final, certo? Ele é responsável pela digestão química dos alimentos. Então, você mastiga os alimentos, quando você mastiga aqui, acontece uma parte da digestão mecânica, você tritura os alimentos, mistura com a saliva, começa a dissolver alguns carboidratos. Quando vai para o estômago, aí acontece a digestão química. Essa massa mastigada começa a se dissolver no ambiente ácido do estômago. Acontece isso para quê? Para que o nosso intestino possa absorver os nutrientes dos alimentos, tá? Então, ele é formado por um saco muscular, ele ocupa aqui a região central do nosso corpo, né? Desde do meio aqui, do começo do externo,
até a parte quase aqui do diafragma aqui, a gente tem o nosso estômago, certo? Um pouco mais abaixo aqui a gente tem o estômago. É um saco grande, né? Uma bolsa muscular bastante grande. Na parte de cima, né, do estômago, ele vai se ligar com o esôfago. O esôfago é um tubo que desce até o estômago. E para fechar o esôfago, para que as coisas não voltem do estômago para a sua boca, a gente tem uma válvula chamada cárdia, ou também chamado de esfíncter esofágico. Então, é uma válvula que abre e fecha, abre para o alimento entrar e fecha durante a digestão, certo? Ela é muito eficiente, tá? E é por isso que a comida não volta, o alimento não volta, o suco gástrico não volta, tá? Na parte inferior, a gente tem o duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado. E no duodeno acontece uma parte importantíssima da nossa digestão. Ele recebe os sucos que vêm do fígado e da vesícula, recebe os sucos que vêm do pâncreas, e ali acontece um processo de digestão importantíssimo para a absorção dos carboidratos, para a absorção das gorduras, das proteínas e de tudo aquilo que a gente precisa para nutrir o nosso corpo. Então, a gente tem essa conexão acima e abaixo com o estômago. A parede do estômago, ela produz o suco gástrico. Existem células especializadas, chamadas de células parietais, e elas produzem o suco gástrico. Ele é formado prioritariamente por ácido clorídrico e por enzimas digestivas, pelo fator intrínseco, que é uma substância importantíssima dentro do nosso processo de saúde. Esse fator intrínseco, ele, por exemplo, é responsável pela absorção de vitamina B12 da nossa alimentação. Sem ele, a gente não consegue absorver a vitamina B12. E tudo isso é produzido pela parede do estômago. É nesse conjunto de substâncias, né, esse conjunto de enzimas, fator intrínseco, suco gástrico, que acaba digerindo os alimentos que são consumidos, tá? Agora, sim, para o estômago suportar a ação do ácido clorídrico, o ácido clorídrico é um dos ácidos mais corrosivos que a gente encontra na natureza. Para o estômago conseguir suportar o ácido clorídrico, né, ele precisa de uma proteção especial. Estômago, né? Se não tivesse essa proteção na camada interna do estômago, provavelmente o estômago seria digerido pelo próprio suco gástrico. Tá? Ele ia sendo corroído até ser digerido. Essa proteção, essa camada que se forma por dentro do estômago, é chamada de muco. É uma camada grossa de muco. Sabe, vou falar uma coisa feia aqui, parece um catarro grosso. Não ia falar, mas agora já falei. Parece isso mesmo. E ela forra a parede do estômago, tá? Ela é produzida pela própria parede do estômago, tem células responsáveis pela produção de muco, ela protege envolve, né, isola toda a parede do estômago para que o suco gástrico não cause feridas no estômago, certo? É assim que o estômago funciona. O alimento entra pelo esôfago, atravessa a válvula de cima, vai passar pelo suco gástrico, né? Vai se envolver também nesse muco e vai passar para o duodeno e aí continua o processo de digestão para que sejam absorvidos nutrientes, tá? Se alguma coisa não funciona bem dentro desse processo, né? As coisas vão mal. Então, a gente tem alguns problemas. Os principais problemas que eu identifico, assim, que as pessoas mais perguntam com relação ao estômago, são a azia e refluxo, a gastrite e a úlcera gástrica, certo? E a tal da hérnia do hiato, muita gente fala da hérnia do hiato. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses aqui, de repente você sofre disso não sabe, ou se você sofre disso não sabe nem o que é, certo? Então, para começar, azia e refluxo. O que é isso? Eles andam juntos, a azia e o refluxo. A azia é um sintoma do refluxo. Quando você tem refluxo, você tem azia também. E isso, um é sintoma do outro. Eles são praticamente o mesmo problema. São duas partes do mesmo problema. O refluxo é o retorno do suco gástrico pela cárdia, que é a válvula, né, do esôfago. Então, ele consegue atravessar e voltar pelo esôfago. O esôfago é desde a faringe até o estômago. Só que ele não tem o mesmo muco da parede do estômago. O que significa? Ele não consegue suportar a ação estomacais. Ele não consegue se proteger do ácido clorídrico, certo? Então, por algum motivo, a cárdia não funciona bem, o suco gástrico retorna, pode chegar até a boca, às vezes ele pode voltar pela laringe, chegando na traqueia,
né? Causa uma dor terrível, uma forte queimação, porque essas estruturas do corpo não estão preparadas para suportar o suco gástrico. O grande problema é que nesse processo o esôfago vai sendo agredido, vão sendo formadas feridas na parede do esôfago, úlceras esofágicas. Né? É como se você tivesse uma úlcera estomacal, mas não é no estômago, é nesse tubo do esôfago. É que tudo que você engole dói. E aí a pessoa perde completamente o prazer de se alimentar, né? E aí depois que ele se alimenta, ainda volta o suco gástrico pelo estômago, quer dizer, vira um problema seríssimo. A pessoa tem a tal da esofagite, podendo chegar às úlceras esofágicas. Nesse contexto, o que é a azia? A azia é a dor, o desconforto que a pessoa sente na altura do externo aqui, ó, na altura do externo. E essa dor causada pelo retorno do suco gástrico, ela pode se expandir, sair aqui dessa região, pode ir para as costas, a pessoa sente dor nas costas, nos ombros, no pescoço, na nuca. É uma dor que irradia por toda a parte superior do corpo por conta desse retorno do suco gástrico. Então, a azia não é propriamente a queimação do estômago, mas é a dor, aquela dor pontuda, aguda que dá quando você tem refluxo, certo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas sofrem de refluxo. 20 milhões de pessoas. E esse é um grande mercado para a indústria farmacêutica que produz medicamentos antiácidos. É aí que eles ficam milionários. Quanto mais gente tiver esse problema estomacal, mais pessoas vão consumir os medicamentos, certo? Algumas das razões para você ter esse problema, né? As pessoas falam, mas por que eu desenvolvi isso? Por exemplo, o excesso de produção de suco gástrico acontecer, né? O estômago produz em excesso suco gástrico, né? E isso acaba agredindo a cárdia, que é essa válvula, e ela funciona mal. Pode ser um excesso de consumo de alimentos. Então, por exemplo, a pessoa se alimenta demais, come pratos muito grandes, come 2, 3 vezes, e aí isso acaba forçando a parede do estômago, e esse excesso de alimento dentro do estômago leva à fragilidade da cárdia e o suco gástrico começa a voltar também, certo? A pessoa, além de ter esse refluxo, ainda pode causar outros problemas, né? Ainda a gastrite, né, que é a inflamação da parede do estômago, ela também pode inflamar a cárdia. E a cárdia inflamada vai funcionar mal, que é a válvula aqui que protege, fecha o estômago. Ela vai funcionar mal por conta da gastrite, que é essa inflamação da parede do estômago. E isso vai fazer o excesso de produção ácida retornar pelo esôfago, certo? E ainda a hérnia de hiato, né, que muitas pessoas têm. O que é a hérnia de hiato? O seu esôfago, ele atravessa aqui debaixo das costelas, a gente tem uma membrana muscular, chamada diafragma. Quando o diafragma baixa, o pulmão enche de ar. Quando o diafragma sobe, o pulmão se esvazia. Então, o ar entra e sai do nosso pulmão por força do diafragma. Como o diafragma está aqui bem no meio, dividindo o nosso corpo, o esôfago passa no meio do diafragma. Então, fica assim, mais ou menos. O diafragma aqui, o esôfago atravessa. O que é a hérnia de hiato? É quando um pedaço do estômago, pedaço da parte superior do estômago, também atravessa o diafragma. Então, além dele estar aqui, o estômago também atravessa junto. Quando o estômago atravessa, ele é comprimido porque é uma membrana muscular, ele é comprimido por essa membrana muscular, certo? Aí há uma deformação da válvula do estômago, e aí o suco gástrico fica livre para entrar e sair do esôfago a hora que quiser. Por isso que as pessoas que têm a hérnia de hiato sofrem sempre de refluxo, vão ter dores fortes, azia forte, e ficam com aquela tosse. Por quê? O refluxo volta para a traqueia, agride o sistema respiratório, e aí a gente fica com uma tosse, que é uma tosse decorrente do refluxo, por conta da inflamação do sistema respiratório também, certo? Então, isso é que é a hérnia de hiato. O grande problema é que as plantas não conseguem tratar a hérnia de hiato, né? Eu vi uma vez um vídeo de um chinês que, com massagem, ele tirava o estômago dessa posição. Eu nunca mais vi, nem sei quem é esse chinês, eu vi esse vídeo gravado na China. Mas as plantas medicinais não conseguem tirar o estômago do lugar. É uma questão que as plantas não conseguem resolver. Normalmente, o que o médico vai falar para você? Precisa fazer uma cirurgia, que é abrir você, botar o estômago no lugar, tirar ele dessa posição que está errada. Mas eu diria uma coisa,
Você se expor à anestesia, à cirurgia, abrir, se expor a uma infecção, à possibilidade de uma infecção generalizada, depois ter que passar por um pós-operatório, correr o risco da cirurgia não ser bem feita, e ainda só 70% das cirurgias são bem-sucedidas, 30% podem dar errado, podem não resolver o problema. Você ainda ainda vai ter que tomar uma quantidade absurda de anti-inflamatórios, de antibióticos para passar o pós-operatório. Passar por tudo isso, se o seu problema não é grave, eu acho uma bobagem. Mas é uma opinião minha, tá? Cada um faz do corpo que melhor entende. Agora, se é um caso grave de hérnia de hiato, aí eu concordo que a pessoa realmente precise fazer a cirurgia. Mas todos esses sintomas, tanto o refluxo, quanto o excesso de acidez, a dor, tudo isso a gente consegue controlar com as plantas medicinais. Se é um caso simples, as plantas conseguem ajudar em todos os sintomas. E dá para conviver com a hérnia de hiato sem problema nenhum, certo? Agora, via de regra, operar mesmo só em caso muito grave, na minha opinião. Apesar de que a maioria dos médicos, na hora que vê que a pessoa tem hérnia de hiato, já quer enfiar ela na faca para fazer uma cirurgia. É uma decisão sua também do que vai acontecer com o seu corpo ou não, tá? Bom, entendemos o que é azia, o que é refluxo, né? O próximo problema é a gastrite. E o que é a gastrite? Gastrite é a inflamação do estômago. Tudo que termina com it é inflamação. E o nosso estômago fica inflamado. E aí a gente sofre dores. Por que isso acontece? Normalmente porque a camada de muco do estômago, essa camada protetora de muco do estômago, ela está danificada, né? E ela permite que os ácidos estomacais, né, o ácido clorídrico, que ele toque a parede do estômago e isso vai causar inflamação e dor. Quanto maior é a área comprometida no muco, né, maior a área sem muco no estômago, mais os ácidos vão conseguir ferir, né, superficialmente o estômago. Isso causa dor, causa desconforto, piora o refluxo, né? E se não for tratado adequadamente, pode levar à formação de úlceras gástricas. E as úlceras gástricas são isso da gastrite, certo? Por isso, precisa ter muita atenção com a gastrite para a gente conseguir evitar a formação das úlceras. Essa perda da camada de muco pode se dever a vários fatores. Por exemplo, o uso de certos medicamentos químicos podem causar a perda do muco. Interfere na produção de muco da parede do estômago, né? Reduz a renovação desse muco, né? Além disso, o uso de álcool, por exemplo. Álcool, ele agride fortemente a mucosa do estômago e pode levar a um estado de gastrite. Pode ver que pessoas que são alcoólatras ou que fazem uso frequente de álcool, eles normalmente têm problemas estomacais também, com refluxo e como gastrite. E o cigarro é um veneno para o estômago, né? Ele vai realmente impedir a regeneração dessa mucosa e ainda pode levar à formação do câncer de estômago. Não só do estômago, esôfago, garganta, língua, boca e todos os outros cânceres aí que estão envolvidos com o uso do tabaco, com o uso do cigarro, certo? Essas são duas condições, álcool e cigarro, que comprometem a saúde do estômago sobremaneira, certo? E acabam destruindo a camada de muco. Esses são alguns dos motivos e muitos outros podem haver, como, por exemplo, o uso de refrigerantes, o uso de certos alimentos industrializados. Isso destrói a parede do estômago, tá? O avanço da gastrite, então, é a úlcera. Você pode acabar tendo úlcera se não cuidar adequadamente dessa gastrite. E a úlcera nada mais é do que uma ferida formada na parede do estômago. Uma ferida mesmo. Se você olhar uma endoscopia que tem uma úlcera, você vai ver um buraco. É uma ferida mesmo, tá? Essa ferida pode causar dores intensas e dores realmente intensas nas pessoas. Muitas vezes, simplesmente a pessoa tomando água, ela já sente uma dor terrível, porque tudo que bate ali é uma ferida aberta. Tudo que bate ali vai doer, certo? Pode causar sangramento estomacal, e aí a pessoa começa a ter hemorragias do estômago por causa da úlcera, e pode causar perfuração do estômago, ou seja, a parede do estômago acaba sendo perfurada pelo suco gástrico, e aí você pode levar à morte da pessoa, porque vaza o suco gástrico para dentro da cavidade abdominal, e isso, tanto o ácido clorídrico vai começar a tocar em outros órgãos, como há uma contaminação por bactérias do estômago, e a pessoa pode morrer por septicemia também, tá? Então, é um problema muito mais grave a úlcera, mas também dá para tratar com plantas medicinais com excelentes resultados. Na minha opinião, esses são os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam quando a gente fala de estômago,
certo? E aí, entendemos, então, quais são os problemas e como é que funciona o estômago. Aí a gente tem, nesse universo de problemas do estômago, um medicamento que é mais utilizado pela medicina convencional para tratar cada um desses problemas. Todos esses problemas, a medicina vai dizer para a gente que a gente tem que usar medicamentos da família do omeprazol. E aí a gente tem o pantoprazol, o lanzoprazol e o próprio omeprazol. Tá? São todas versões do mesmo medicamento. Alguma alteração na molécula, mas a função é a mesma. E os efeitos colaterais praticamente são os mesmos. Esses medicamentos são chamados de inibidores da bomba de prótons, porque é esse mecanismo da bomba de prótons que produz o ácido do nosso estômago. Então, quando inibe a bomba de prótons, inibe a produção de ácido no estômago. Eu quero que você entenda isso. Esses medicamentos não curam o seu estômago. Esses medicamentos não melhoram o seu estômago. Esses medicamentos não cicatrizam o seu estômago. Esses medicamentos não desinflamam o seu estômago. Esses medicamentos não fazem nada, não regeneram a mucosa do seu estômago, não fazem nada pelo seu estômago. A única coisa que eles fazem é reduzir a quantidade de ácido. Só isso. O pH do estômago, que é 2, extremamente ácido, passa para 4, um pouco menos ácido. É a única coisa que esse medicamento faz. As pessoas colocam o omeprazol como se fosse a solução para tudo o que acontece no estômago. E, de verdade, ele é só um antiácido, certo? Mas é um antiácido com muitos problemas agregados a ele, tá? Então, assim, pra você ter uma ideia, hoje eu já falei isso, mas ele é o segundo medicamento mais vendido no mundo. Ele perde só para o paracetamol. Para você ver como anda a saúde das pessoas. No universo de 200 bilhões de dólares de faturamento da indústria farmacêutica por ano, quase 1/3 disso é da venda de paracetamol e omeprazol. Você tem uma ideia de quanto as pessoas consomem isso, tá? E aí ele é seguro? É seguro. A propaganda, qualquer médico te dá omeprazol numa boa. Chega e fala assim, doutor, eu tô com um desconforto. Omeprazol. Rapidinho ele te dá um omeprazol. Mas será que é seguro? Né? Você acaba recebendo essa indicação de omeprazol como se para todas as pessoas fosse uma coisa normal, simples e segura. Na verdade, existem riscos do uso desse medicamento. Na bula, a gente identificou alguns dos principais efeitos colaterais aí do omeprazol, né? Eles estão na bula do medicamento. Você pode pegar e ler por si mesmo a bula do medicamento. Se tiver uma caixinha de omeprazol aí, pode ler, acompanha comigo aí. Inclui dor de cabeça, e às vezes você sofre de enxaqueca crônica e está tomando omeprazol. E ele pode piorar a sua enxaqueca, porque ele causa dor de cabeça. Pode causar diarreia, e às vezes você está lá com síndrome de Crohn, com síndrome do intestino irritável, você está lá com vários problemas, colites, e você está tomando omeprazol. E aí piora um estado de diarreia que você não consegue controlar. E está lá você tomando antidiarreico para todo lado e não resolve o seu problema. Do mesmo jeito, ele pode causar prisão de ventre, né, constipação intestinal. E aí, às vezes, a sua mãe idosa, você fica lá entupindo ela de supositório de glicerina para ver se ela evacua, ou fica dando dando óleo de rícino para ela tomar. E, na verdade, o problema é o omeprazol que ela toma, porque ela toma um remédio para o coração que regaça com o estômago, aí você tem que dar omeprazol para ela. E aí ela causa a constipação. Dor abdominal, e aí você fala, nossa, mas a minha azia está doendo muito. Não é a sua azia, é o omeprazol. Você não se deu conta disso. Pode causar náuseas, ou seja, ânsia, né? Pode causar o vômito nas pessoas, aumentar a produção de gases, e aí tá lá você com flatulência, tentando resolver com o Luftal e não consegue. Pode piorar estados de refluxo. Olha, pensa comigo. Pode piorar casos de refluxo. Sabe por quê? Para eu digerir os alimentos, o que eu preciso? De ácido. Aí eu tomei omeprazol. O que eu evitei? A produção de ácido. Aí o que meu estômago faz desesperadamente? Começa a produzir muito mais suco gástrico para tentar digerir aquilo, porque aquilo não está digerindo, porque não tem ácido. Aí começa a encher o seu estômago de suco gástrico. Sem ácido, o que acontece? Refluxo. Porque o seu estômago não está conseguindo digerir os alimentos porque você está tomando omeprazol, porque falta ácido no seu estômago. Pode causar infecções respiratórias, pode causar tontura. Então você já tem uma mãe que tem labirintite, está dando omeprazol para ela. E aí piora o estado de tontura dela. Aí você fala, nossa, preciso aumentar o remédio da labirintite. Não, você precisa parar com o omeprazol. Pode causar erupções na pele, feridas na pele das pessoas sensíveis. E a pessoa fala, nossa, o que será que aconteceu com um bicho que me mordeu? Será que foi cobreiro?
O que será que me aconteceu? Omeprazol. Aí você não se dá conta, porque ninguém te falou que isso podia acontecer quando você tomasse omeprazol. Pode causar fraqueza excessiva, pode causar dor nas costas, pode piorar estados de tosse crônica. Tudo isso com omeprazol. Seu pai está lá tossindo a madrugada inteira e você não sabe mais o que fazer para resolver o problema da tosse do seu pai. Mas 2 vezes por dia você dá omeprazol para ele tomar. Qual que é o resultado? Piorar o estado da tosse dele. Tá? O que a bula também não diz, e tem várias pesquisas que demonstram isso, e é um alerta muito importante, é que quando você interfere na produção de ácido estomacal, a mesma célula que produz o ácido produz o fator intrínseco. Lembra do fator intrínseco, que é aquela substância responsável pela absorção da vitamina B12 no nosso organismo? Pois é. Quando você interfere nessa produção de ácido, você também interfere na produção de fator intrínseco. E quando você interfere no fator intrínseco, você para de absorver vitamina B12. Você vai falar assim, qual o problema, Daniel, de não absorver vitamina B12? É que entre muitos problemas que a falta de vitamina B12 pode causar, eu quero identificar 2 com vocês aqui. O primeiro, ela vai causar ela pode causar a anemia megaloblástica. O que é anemia megaloblástica? É um tipo de anemia em que a célula sanguínea, ela nasce da sua medula óssea grande. Imagina que ela é uma melancia grande e ela tem um núcleo dentro. Para essa célula sanguínea poder transportar o oxigênio no seu corpo, ela precisa ficar pequena, do tamanho de uma laranja, e achatada. E aí ela perde o núcleo. Quem é que faz essa melancia virar uma laranja achatada? A vitamina B12. Se você não tem vitamina B12, a sua melancia continua grande e a sua célula não amadurece, não transporta oxigênio, e você tem a bendita da anemia megaloblástica. E aí é capaz de ter que tomar vitamina B12 sintética para poder resolver um problema causado pelo omeprazol. E se você já tem anemia, tomar o omeprazol é um atestado de suicídio, né? Porque você vai piorar muito o seu estado de anemia. Ainda, outra questão que pode acontecer é o desenvolvimento de doenças neurológicas degenerativas, como é o caso de Alzheimer, esclerose múltipla, porque essas doenças estão diretamente com a vitamina B12. Porque a vitamina B12 está ligada com a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor cerebral responsável pela saúde do cérebro. Quando falta acetilcolina, Alzheimer. E sem vitamina B12 não tem acetilcolina. E aí você tem a sua mãe, que já está com a memória meio falhada, já está meio ruinzinho da memória, você já está preocupada com isso, mas continua dando pantoprazol para ela. Continua dando omeprazol para ela. E aí? Essa responsabilidade é sua. Essa escolha de como você vai tratar a sua saúde, a saúde da sua família, é sua. E ou você conhece como resolver isso de maneira natural e sem efeitos colaterais, ou você assume o risco de que sim, eu vou ficar na roleta russa aqui até a bala acertar. É uma decisão sua. É uma responsabilidade sua. E você precisa observar com certeza isso, certo? Além disso, né, além de todos esses problemas, a falta de ácido no estômago também compromete a absorção de cálcio. E quando compromete a absorção de cálcio, pode levar ao estado de osteopenia ou osteoporose. E aí eu volto a falar da sua mãe, que ela pode já estar ou você mesmo, com um quadro de osteopenia. E o médico manda tomar omeprazol. A absorção de cálcio dela vai lá para baixo e essa osteopenia se torna osteoporose. Mas não sei o que eu fazer para regular. Muita gente me manda mensagem. Como é que eu trato a osteoporose? Aí eu pergunto para a pessoa, que medicamento você toma? A pessoa fala, eu tomo esse, omeprazol, esse. Eu falo assim, então, enquanto você tomar omeprazol, a sua osteoporose só vai piorar. Infelizmente, só vai piorar. E aí a gente precisa refletir sobre o que dá para fazer. Você deve estar se perguntando agora, né? O que dá para fazer? Meu Deus, meu médico nunca me falou isso. O que dá para fazer? O meu médico nunca me avisou. O que eu faço agora? O que eu posso te dizer é que, é por isso que eu digo sempre, vou repetir de novo para você, que é necessário, que é extremamente importante. Nós somos autores da própria saúde. O que significa ser autor da própria saúde? É justamente isso, a gente evitar esse tipo de situação, evitar esse tipo de risco, saber o que fazer, como fazer, para ter os resultados que a gente procura na nossa saúde. Por que se expor a todos? Tem gente que toma 10 medicamentos ao dia, cada um deles com 40 efeitos colaterais diferentes. E a pessoa está tomando um para resolver o outro, tomando um para resolver o outro, tomando um para resolver o outro. Por que fazer isso com o próprio corpo? Por que se submeter a isso?
É totalmente desnecessário. Hoje, né, nessa transmissão de hoje, a nossa proposta é mostrar uma alternativa para você, mostrar um caminho novo, para você cuidar do seu estômago de maneira natural. Tá? Eu quero te mostrar o que eu faço. Eu quero te mostrar a informação que eu uso com os meus alunos. Eu quero te mostrar aquilo que eu tenho feito para ajudar muitas pessoas e que tem tido excelente resultado. Tá? Muito bem. Antes, né, da gente falar sobre essa receita, eu quero apresentar a nossa primeira convidada para vocês. Eu quero apresentar a Neuci Miquelon, e ela é de Santa Catarina. O Gabriel até fez uau ali agora. Esse menino sofreu hoje. Eu vou aqui abrir o microfone e vou abrir o áudio da Neuci Miquelon. Vou trazer ela para conversar com a gente. Olá, Neuci. Olá, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado por você ter aceitado participar com a gente hoje. Uma oportunidade muito legal para a gente, para muitas outras pessoas conhecerem você, conhecerem a sua história e a sua experiência com as plantas medicinais. Na verdade, a oportunidade é minha, né, Daniel? É um grande prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que a gente aprendeu com o curso, autor da própria saúde, se tornando autor da própria saúde, e hoje também eu atuo como terapeuta, auxiliando outras pessoas, né? Isso é excelente. A gente tem um grupo muito legal de terapeutas, né, entre os alunos e que estão aplicando muito o conhecimento. Isso é muito legal. Há quanto tempo você é terapeuta, Neuci? Olha, eu comecei a estudar as terapias integrativas naturais fazem 3 anos. E é pouco tempo, mas já tive bastante resultados. E nesse universo de terapias que você desenvolve e tudo mais, por que você decidiu se aprofundar no estudo das plantas? Olha, na verdade, eu comecei fazendo curso de fitoenergética, depois eu fiz o curso de aromaterapia, mas sempre havia um questionamento das pessoas que eu atendia para saber, por exemplo, indicar uma planta que fizesse efeito, por exemplo, o que serve para, com que planta eu trato o meu fígado? E eu sentia falta desse conhecimento, né? E foi então que eu entrei para o curso do autor da própria saúde, justamente em busca desse conhecimento. E como é que você conheceu o autor da própria saúde? Como é que você chegou até o curso e tudo mais? Como é que você chegou a conhecer a gente? Eu comecei, quando a gente tem interesse por um determinado assunto, até a própria internet nos traz nos apresenta esse conhecimento. E eu comecei acompanhando os seus vídeos gratuitos no YouTube, fui me interessando até que comecei a acompanhar a Semana Autor da Própria Saúde e me encantei com a proposta do curso, me inscrevi e nesse tempo que eu participo com vocês, já aprendi muita coisa, aprendi a reconhecer as plantas, identificar as plantas, ter certeza no uso, porque para a gente utilizar as plantas é muito interessante, muito necessário também, se saber que está usando a planta certa, que os efeitos colaterais e como tu tem que usar de maneira correta, né? Você podia, assim, eu lembro que você já falou sobre um tratamento de anemia, um tratamento de vitiligo, que foi impressionante, um tratamento do fígado também, que foi impressionante. Você podia contar um pouquinho sobre alguns desses resultados para a gente? Olha, o resultado que mais me encanta foi justamente esse resultado que eu dividi com vocês de tratamento do fígado, que na verdade é de uma pessoa amiga, e quando eu olhei para ela, ela estava totalmente amarela, e eu disse, eu conheço, eu estou estudando plantas medicinais, tu não quer que eu prepare um tratamento para você? E ele concordou em fazer o tratamento, e em 4 meses ele tinha ficado 5 vezes na UTI. Uau! E o caso dele era para transplante de fígado. Nossa! E faz mais ou menos umas 2 semanas que a gente teve o resultado do último exame dele, que ele está simplesmente curado usando as plantas medicinais. Isso me Maravilhoso! emociona um monte.
Maravilhoso, maravilhoso, impressionante. E hoje, assim, a gente está falando sobre o tratamento do estômago, né? Você tinha me falado que você trata o seu marido da gastrite também? O meu marido usava o omeprazol diariamente, e com o uso dos tratamentos naturais, hoje a gente praticamente não usa mais medicamento nenhum. Fantástico. Ele ainda necessita de anti-inflamatório, mas até os anti-inflamatórios a gente já usa os naturais, usando tintura, né? As tinturas das plantas já, que facilitam um monte o uso. Que legal, é maravilhoso isso, né? A transformação que causa não só para você, mas para toda a sua família, né? E para as pessoas que você atende como terapeuta, isso é incrível. Exato. Hoje já é natural os meus filhos me ligarem, moram fora, moram longe, e me perguntarem, mãe, o que eu uso para isso? O que eu uso para aquilo? E às vezes uma dicasinha simples, você consegue resolver o problema sem precisar de medicamento algum. Esses dias a minha nora estava com conjuntivite, e eles me mandaram uma mensagem perguntando o que poderia ser usado. Eu indiquei a flor da primavera branca. Ah, perfeito. Ela começou a fazer compressa e lavar à tarde, e no dia seguinte ela já estava super bem. Que às vezes eu escuto dizer que o medicamento natural, ele demora muito mais para fazer efeito, e eu tenho me convencido do contrário, que ele age às vezes muito mais rapidamente do que o próprio medicamento químico. Com certeza, né? Com certeza, isso é muito legal, né? Isso é fantástico. Então as plantas funcionam de verdade, não é mesmo? As pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso, né? As plantas realmente funcionam. Funcionam sim, só que a gente tem que aprender a utilizá-las, e para utilizá-las de forma consciente, né, e corretamente também. Com certeza. Neuci, te agradeço muito, viu? Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência. Gratidão imensa. E que a sua experiência com as plantas possa mostrar para muita gente que realmente funciona, que realmente dá certo, que realmente vale a pena, né? Que realmente é uma alternativa viável, possível e segura, com resultados eficientes. Que as pessoas possam entender isso também. Às vezes, com um simples chazinho, a gente se livra de algo que poderia se tornar bem mais grave, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Neuci. Obrigado pela sua participação hoje com a gente, viu? Obrigada também, Daniel, pela oportunidade. Uma boa noite. A gente se vê lá no grupo no Facebook. Então, tá, obrigada. Tchau, tchau, Neuci. Obrigado. Tchau. É isso aí, pessoal. Essa foi a Neuci Miquelon. Bom, e aí? E as plantas que tratam o estômago? Lembrando que ainda hoje a gente vai falar com a Cláudia Profeta, uma outra pessoa que tem resultados incríveis com as plantas também. Daqui a pouco a gente fala com a Cláudia. Existem algumas plantas que são muito importantes, que trazem efeitos impressionantes no tratamento de todos esses problemas do estômago que a gente falou aqui. São plantas realmente muito eficientes, né? Eu poderia citar aqui dezenas de plantas que seriam fundamentais para o tratamento e resultados comprovados cientificamente por uso das pessoas. Mas aí eu precisaria fazer 10 lives dessa. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi pegar as plantas que eu uso, né, quando alguém me procura, que eu ensino para as pessoas, que eu sei que tem resultado. Tá? São algumas plantas, eu quero que você anote essas plantas, para que você possa depois assistir o vídeo delas no nosso canal, tirar suas dúvidas sobre elas, tá? E aí vou mostrar para vocês a minha receita para tratar o estômago. A receita do Autor da Própria Saúde, aquela que eu criei e que tem ajudado muitas pessoas, tá? Bom, muito bem. A primeira planta que eu quero citar para vocês é o seguinte, é a couve. A couve é muito fácil, vai no supermercado, tem couve, certo? Ou planta no seu quintal, tem couve também. E a couve é uma planta com excelentes resultados no tratamento do estômago. Tem dezenas de resultados de pessoas que só com couve conseguiram se livrar do azia, do refluxo, até de gastrites, conseguiu com o uso da couve. Ela tem propriedades realmente muito interessantes e simplesmente tomando uma ou 2 copos de suco de couve ao dia, uma pessoa pode resolver problemas graves do estômago, inclusive as gastrites persistentes. Tá? O único inconveniente da couve é que a pessoa com hipotireoidismo, ou seja, com a baixa função da tireoide, não deve usar
a couve crua. Por quê? Porque ela interfere negativamente no funcionamento da tireoide. Mas isso é só para pessoas que têm hipotireoidismo. Se a sua tireoide é normal, não precisa se preocupar. Você pode usar a couve sem problema nenhum, tranquilamente, que vai ser muito bom e vai ser seguro, tá? Então, se você tem hipotireoidismo, não use a couve no seu tratamento. Mas se você não tem, couve é uma pedida maravilhosa. Segunda planta, bálsamo. O bálsamo, tem que tomar cuidado que as pessoas confundem muito bálsamo com jade, tá? São duas plantas completamente diferentes, são suculentas, mas são plantas diferentes, tá? E o bálsamo, propriamente dito, é uma planta com efeitos surpreendentes para o estômago. Cientificamente, o bálsamo é um potente regenerador da parede do estômago. Ele tem efeito anti-inflamatório, tem efeito cicatrizante, e muitas pessoas já me relataram ter curado o estômago de gastrites e até de úlceras utilizando o bálsamo, certo? Simplesmente tomando um suco de bálsamo ou mastigando as folhas de bálsamo ao longo do dia, tá? É uma planta muito boa e com zero de efeito colateral. Pode usar bálsamo numa boa que funciona. Gengibre. Gengibre é uma planta de facílimo acesso, você encontra no supermercado, você encontra na quitanda e provavelmente deve ter um pedacinho de gengibre na sua casa agora secando, não deu bola para ele ainda, tá? E o gengibre tem uma potente ação anti-inflamatória para a parede do estômago. Então, no caso da gastrite, o gengibre vai desinflamar o seu estômago. E eu considero ele um importante componente do tratamento do estômago, tá? E várias pesquisas confirmam que o gengibre é gastroprotetor, ou seja, ele protege a parede do estômago, tá? E apesar de muitas pessoas acreditarem que o gengibre eleva a pressão arterial, sim, para pessoas muito sensíveis ele pode elevar um pouco a pressão arterial, né? Ele é termogênico e tudo mais. Mas, na verdade, esse efeito não acontece com tanta facilidade assim. Não é porque você tomou um chá de gengibre que a sua pressão vai lá para cima. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que tomar cuidado com os mitos, né? Pesquisas mostram, inclusive, que se você usar muito gengibre, uma quantidade grande de gengibre, ele baixa a pressão. Que o gengibre em quantidade elevada baixa a pressão arterial. Tá? Então, o que eu sugiro para você? Experimente o tratamento com gengibre. Se perceber que subiu a pressão, para. Tá bom, tirei o gengibre do meu tratamento. Mas se você perceber que não alterou a sua pressão, continua. Né? Eu uso gengibre numa boa, sem problema nenhum, e 99% das pessoas poderão usar o gengibre sem problema nenhum. Testa, vê o que acontece, tá? Mas é excelente, tá? A próxima planta, que também é uma planta de facílimo acesso, é a batata doce. Essa batata doce que você encontra no supermercado. Pode ser aquela rosada, pode ser a branca, pode ser a roxa, não importa. Batata doce, tá? Crua. Ela é uma planta excepcional para o estômago. Ela reduz significativamente a acidez do estômago. E ela ajuda muito na regeneração da mucosa estomacal. Então, para quem já está com gastrite avançada, para quem já está com lesão no estômago, batata doce vai reduzir a acidez, não como o omeprazol. O omeprazol interfere na célula que produz o ácido. Ela vai tratar de maneira mais sistêmica essa acidez estomacal, tá? E ela vai ajudar na regeneração da mucosa. Tá? Vale muito a pena usar batata doce, tá? Muita gente está usando a batata doce dessa forma e está tendo excelentes resultados. Faz um suco com a batata doce e é fundamental, tá? É uma planta de facílimo acesso. Agora, sim, plantas para fazer um chá, para tratar a sua gastrite, seu refluxo ou qualquer problema desse. A primeira delas é a erva baleeira. Gente, erva baleeira é um dos melhores anti-inflamatórios que existem no planeta Terra. Melhor do que quase todos os anti-inflamatórios químicos que você pode consumir. Não sou eu que estou falando, são pesquisas científicas, certo? Tanto para uso tópico quanto para uso sistêmico, uso interno. Se você tem úlcera, gastrite, ela vai desinflamar, ela vai cicatrizar, e ela vai ajudar na regeneração da mucosa e ainda reduz a acidez estomacal. É uma planta completa e perfeita para o tratamento do estômago e vale muito a pena utilizar. É incrível o que você consegue fazer com erva baleeira, certo? Então essa é a minha primeira sugestão, erva baleeira. Outra planta incrível é a aroeira vermelha, também chamada de pimenta rosa, e ela é muito plantada em calçadas por todo o Brasil, para ornamentação mesmo, arborização urbana. É uma árvore de pequeno porte, produz as suas pimentas rosa, e ela tem a capacidade de reduzir a acidez estomacal, com a mesma eficiência do omeprazol.
mas sem os efeitos colaterais. Essa é a parte interessante. Sem todos aqueles efeitos colaterais que eu já citei para você, tá? E além dela reduzir a acidez estomacal, que é um dos fatores que ela pode causar, ela ainda vai desinflamar o estômago, porque é um potente anti-inflamatório, ela ainda vai regenerar a parede do estômago, ainda vai cicatrizar as feridas em caso você tenha úlceras, tudo isso, e ela ainda é bactericida. No caso, por exemplo, de H. pylori, a aroeira vermelha é um antibiótico também que pode ser bastante utilizado, tá? É uma planta maravilhosa para esse tipo de problema, problemas do estômago, aroeira vermelha, tá? E por fim, a espinheira santa. A espinheira santa é uma planta clássica para o tratamento do estômago. Muita gente usa já a espinheira santa e é uma coisa tradicional das pessoas usarem a espinheira santa, e ela funciona muito bem. Uma planta muito utilizada no Brasil e vale muito a pena utilizar o seu uso. Ela também reduz a acidez estomacal e ela também tem uma ação anti-inflamatória potente, tá? Essas são algumas das plantas que eu posso citar para vocês, né? E tem muitas outras. Essas são aquelas que eu mais recomendo para as pessoas e que mais trazem resultados positivos. Então, eu estou te dando filé do tratamento do estômago aqui hoje, tá? Com as plantas medicinais. Como é que eu uso essas plantas? Então, você vai fazer o seguinte. O tratamento que eu vou te indicar aqui, ele é feito em duas partes. A primeira parte é um suco. A segunda parte é um chá. Então, como é que você faz isso? Primeiro, você prepara o suco. De manhã e no final do dia. Como é que é esse suco? Você vai pegar batata doce crua, vai pegar maçã. Maçã é legal também, porque ela também ajuda a equilibrar a acidez do estômago, tá? Se você tiver com uma azia leve, come uma maçã para você ver. Aquilo resolve rapidinho. Então, você vai pegar meia xícara de batata doce, meia xícara de maçã, uma colher de sopa de gengibre picado e uma folha de couve. Bate tudo no liquidificador com mais ou menos 300 ml de água, tá? Coa e toma. Isso é excelente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo para vocês de como eu preparo esse suco, tá? É o passo a passo da preparação do suco, você vai poder ver como é que eu faço esse suco aí. Daqui a pouquinho eu coloco o vídeo para vocês. Então, você toma esse suco 2 vezes ao dia, tá? Em casos graves. Em casos leves, 1 vez ao dia é suficiente. Segunda parte, é o chá. Esse chá que eu recomendo para você, ele utiliza a aroeira vermelha e utiliza a erva baleeira. No mínimo isso, aroeira vermelha e erva baleeira. Essa dupla, ela é fantástica para tratar o estômago. Mas não posso pôr espinheira santa também? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas eu recomendo usar basicamente aroeira vermelha e baleeira. Como é que você faz isso? 500 ml de água para ferver, 2 colheres de aroeira vermelha, colher de sopa, 2 colheres de erva baleeira. Levantou fervura, você desliga, tampa e deixa lá uns 15 minutos, tá? Pode deixar ferver 1 minuto ou 2, desliga, tampa e deixa lá descansar uns 15 minutos. Aí você coa, guarda na geladeira e vai tomando ao longo do dia. A sua missão é tomar esses 500 ml de chá ao longo do dia. Dá mais ou menos 3 xícaras. Então, de manhã, assim, antes do almoço, você toma uma. Antes do lanche da tarde, você toma outra. Antes do jantar, você toma outro. Pode ser dessa forma. Você estabelece seus horários aí e vai tomando esse chá ao longo do dia, tá? É excelente. Se você fizer isso junto, se você fizer dessa maneira, o suco e o chá, eu tenho certeza que em menos de 1 mês você abandonou o uso do omeprazol. Vai abandonando devagarzinho, para de tomar hoje, vê como é que seu organismo reage, ainda sentir um pouco, toma omeprazol amanhã, aí depois você para 2 dias, para 3 dias, aí você vai perceber que você não vai precisar mais do omeprazol, porque o suco e o chá vão resolver o seu problema. E é assim que as pessoas estão resolvendo o seu problema, tá? Nesse momento, eu quero convidar para participar com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o suco. Quero convidar para participar com a gente a Cláudia Profeta, que é uma das alunas também do curso de manipulação e uso de plantas medicinais Autor da Própria Saúde, uma das nossas queridas alunas. Ela é de Belo Horizonte e vai participar com a gente também hoje, contando um pouco daquilo que ela faz, daquilo que ela já alcançou com as plantas medicinais, com a experiência dela com as plantas. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá, Daniel. Olá, o pessoal todo aí da turma. E boa noite para o pessoal de fora, né, que está assistindo. Parece que tem um monte de alunos do curso assistindo também, Cláudia. Tem bastante gente aí participando com a gente. Vai ser muito legal depois a gente comentar com eles lá no grupo do Facebook.
como foi a apresentação de hoje. Que legal, muito bom. Bom, e aí, Cláudia, me fala aí como é que o que te levou. Primeiro fala um pouquinho de você, quem é você, o que é que você faz da sua vida, quantos anos você tem, onde você mora, o que é que você faz. Conta pra gente um pouquinho aí da sua vida. Bem, eu sou Cláudia Profeta, meu nome não é Cláudia Profeta, é Cláudia Maria Profeta da Luz, só que eu assino meus quadros como Cláudia Profeta. Eu sou artista plástica e sou professora aposentada. Moro em Belo Horizonte, tenho 56 anos e gosto muito de trabalhar com arte, esse tipo de coisa. Agora, que legal. Nesse universo todo de arte, de escola, né, tudo mais, como é que você chegou nesse interesse pelas plantas medicinais? Olha, eu sempre achei planta interessante, mas eu não conhecia planta medicinal nenhuma. Eu achava interessante. E uma amiga minha me falou dos vídeos, quando eu estava começando a me interessar mais um pouquinho, ela me falou dos vídeos, dos seus vídeos, né, do Autor da Própria Saúde. Legal. E eu comecei a assistir por causa de gordura no fígado. E comecei a achar interessante os vídeos e fui assistindo um atrás do outro. Inclusive, eu assisto muito mais que ela agora. Fantástico. E com o tempo você ofereceu o curso e eu achei interessante participar do curso porque eu já estava assim, num processo de mudança pessoal mesmo, de alimentação, de mudar os hábitos de vida. Porque eu já estava, assim, bem arrebentada, com minha vida já estava bem detonada. Aí eu resolvi participar do curso. Fantástico. E me diga uma coisa. Antes de você participar do curso, Cláudia, qual que era o seu conhecimento sobre plantas? Nossa, era quase zero. Eu aprendi a fazer chá com o curso. Uau! Nem o chá eu sabia fazer. Eu, às vezes, até tentava, mas colocava uma proporção muito grande de planta para pouca água, mas não era dado essas coisas, não. Achava muito mais fácil ir à farmácia comprar o medicamento do que olhar para a planta. E aí eu fui aprendendo com o curso, com os vídeos e tal. Assim, a mudança foi excepcional. Eu consigo reconhecer planta, várias, inclusive eu ando na rua e aponto assim, ó, essa é erva-botão, essa é baleeira, essa é aroeira, essa é carqueja. Vou apontando as plantas na rua, porque a gente realmente encontra no meio da rua, nos lotes vagos e tal. E eu fui aproveitando que eu estava começando a conhecer as plantas, fui, assim, através do curso, aprendendo aos poucos. Primeiro a fazer o chá, que eu não sabia, e a proporção exata, que isso é muito importante, saber a proporção exata da planta com a água. Aí, com o passar do tempo, eu aprendi a fazer tintura, que é uma coisa que eu gosto bem de fazer. Eu sou muito dada a chá, eu gosto de chá, mas eu faço tintura e pomada também, já fiz. De vez em quando eu fico aqui juntando, parecendo uma própria química, juntando o chá de uma planta com a outra, aí misturo com óleo e tal, e depois no final faço uma pomada. E foi aos poucos, vai sendo aos poucos mesmo, né? De vez em quando tem dúvida, aí vou no grupo, que é fantástico, né? O grupo do Facebook, e a gente tira dúvidas, e aos poucos eu já ajudei muita gente, já me ajudei muito. Você pode falar esses resultados aí pra gente? Olha, o meu primeiro, que eu acho assim, fantástico, é do omeprazol. Uau! Eu usei omeprazol há praticamente uns 20 anos. Nossa, 20 anos usando omeprazol? Oi? 20 anos usando omeprazol? Realmente. Nossa. Eu tinha gastrite muito forte e o refluxo, assim, eu chegava a ficar afônica. Eu já fiquei muito tempo sem voz
E foi proveniente do refluxo, que queimou tudo, né? Queimava tudo, e aí eu ficava tempo sem voz. E era só omeprazol. Mas o omeprazol tem um porém. Se você não toma, a azia volta. Quer dizer, o refluxo volta. Então, foi em março, exatamente em março, a gente já estava fazendo o curso. Em março, eu comecei primeiro com espinheira santa, fazendo chá, comia bálsamo e tudo, já conhecia os dois. E aí depois resolvi fazer o tratamento, retirar o omeprazol da minha vida, eu não aguentava mais. Uau! Aí eu comecei fazendo o suco de batata doce, couve, maçã, gengibre, só que eu ponho limão também, porque eu gosto da coisa mais ácida, e o limão tem a vitamina C, aí eu já inseri o limão, e de vez em quando eu punha saião, que é uma outra planta, que também eu aprendi com você. E esse suco eu tomava todos os dias. E quando não dava para tomar o suco, e nem o chá durante o dia, eu tomava tintura. A tintura era com baleeira, aroeira vermelha, a carqueja e a trançagem. A minha avó até ensinava muito a comer trançagem. Ela cortava, né, a trançagem como se fosse couve e refogava. Só que eu não gostava nada disso. Agora eu como isso e outras coisas, né? Eu fico escolhendo um matinho para comer. E eu também agreguei no meu tratamento óleo de copaíba. Olha, fantástico. Um excelente anti-inflamatório. 5 gotinhas de óleo de copaíba com a água, né? Misturava um pouquinho de água e tomava todo dia também. E isso, para mim, assim, no primeiro mês, eu fui tirando aos poucos o omeprazol, aí no final do primeiro mês eu já não tomava, mas fiz ainda o tratamento no segundo mês, agora eu não preciso mais, nem assim, de tomar suco todo dia, eu tomo suco por minha conta, não esse com batata doce e tal, mas eu tomo um suco verde mesmo todo dia, e só esporadicamente, às vezes, quando eu como alguma coisa que aí dá um pouquinho de queimação, que assim, não é um incômodo, aí eu tomo tintura, mas não tem mais nada, assim, o que eu sentia da gastrite, do refluxo, não tem mais nada. Então você diria que o tratamento com as plantas, em poucos meses, foi mais eficiente do que 20 anos de omeprazol? Foram 2 meses, assim, fechados. Fantástico. Foi completamente diferente. Eu nem sei mais, não quero nem saber de omeprazol. Eu escuto a propaganda do povo andando na rua e fico assim, meu Deus do céu, isso é um pecado fazer as pessoas tomarem um medicamento desse. E atualmente fantástico. A minha mãe, o geriatra da minha mãe pediu para ela tirar eu tomava, né, esomeprazol, e era 40 miligramas já em 5, de uma vez. Meu Deus. E aí ele pediu para tirar, porque a memória dela já está falhando. Então, o comprometimento da vitamina B12, ele fala, né? Assim, tira, porque não dá, a gente tem que dar um jeito de tratar o estômago. Aí, ela, apesar de ela não gostar muito de chá, de suco verde, nem nada, ela resolveu. Então, eu acordo de manhã, faço suco para ela, já tem um mês, e de vez em quando eu dou uma tintura, porque chá é a coisa mais difícil ela tomar. Às vezes eu dou uma tintura, mas esta semana, há 2 semanas ela estava tomando o esomeprazol, uma vez por semana só. Essa semana, nós tiramos por completo. Aí todo dia... Foi fazendo um desmame, como é que tá? Então. Oi? Foi fazendo um desmame do omeprazol, de pouquinho em pouquinho. Mas assim, essa semana nenhum. Fantástico. E a sensação dela é perfeita, assim, ela se sente bem. E eu pergunto sempre assim, você está sentindo algum problema de refluxo e tal? Outro dia ela sentiu, aí eu falei assim, opa, vamos dar tintura, eu acho que ela está precisando da tintura. Mas, no caso dela, ela não tomou o suco do jeito de 2 vezes por dia, não, foi uma vez, porque era até difícil fazer ela tomar o suco. Mas foi uma vez e já está desse jeito. Então, assim, perfeito.
é rápido, muito bom. Cláudia, é assim, você diria que você aprendeu, você se considera autora da sua própria saúde hoje, com o conhecimento que você tem? Eu me considero, assim, tenho algumas dúvidas, mas eu me considero autora da minha própria saúde, e com isso eu vou ajudando as outras pessoas a se tornarem também, porque isso é importante, né? Eu sempre quis sair fora da indústria farmacêutica, sempre tentei outros medicina, com massagens e tal, e eu agora, eu acho que eu estou quase de tudo fora, mas eu sou autora, eu sinto alguma coisa, eu falo assim, vou fazer chá disso. E tem a menina que trabalha aqui na minha casa, que é ótima, ela também topa tudo, assiste aos vídeos, de vez em quando ela fala assim, eu vou fazer aquela receitinha que eu aprendi com a Ana Paula. Eu falei assim, ótimo, vamos lá, vamos comer. Então, assim, a gente come as ervas também para fazer bem. As plantas para também fazer bem para a gente. Além de tomar chá, a gente toma chás todo dia. Isso aí, assim, a gente pensa, assim, ela fala assim, eu estou precisando de aumentar meu HDL. Eu falei assim, então vamos fazer um chá, vamos pôr folha de chambolão, vamos pôr dente de leão e tal, e aí a gente toma chá. Que fantástico. Eu acho ótimo, eu estou achando isso bom. E você acha que qualquer pessoa consegue aprender isso e colocar em prática na própria vida? Qualquer pessoa? Nossa, claro que sim, né? Eu que nem sabia, nem identificar a planta, para mim era tudo capim. Então, qualquer pessoa. Isso aí, eu acho que não tem por onde. Eu acho que todas as pessoas têm capacidade. Perfeito. Umas mais, outras menos vão praticando mais. Eu acho que, assim, se tem dificuldade, igual eu tive no começo, eu fui praticando, eu não conhecia planta nenhuma. Com certeza. Então, todo mundo tem capacidade de fazer. Obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo pela sua paciência de esperar. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente, de compartilhar. Todo mundo está extremamente importante. A Cláudia aqui, que é uma história fantástica. O pessoal está comentando que a sua história é fantástica. Muito legal. Que bom. Eu é que agradeço. Eu acho que foi a oportunidade, assim, da minha vida, de mudança de vida, ter conhecido você, né, o autor da própria saúde, e me tornar autora da própria saúde. Hoje nós fazemos parte da mesma família, Cláudia. Uma coisa que você fala muito é mudança dos hábitos alimentares. Isso é fantástico, e isso me influenciou mais ainda. Com certeza. Também, eu acho que é fundamental. É um passo importante. Então é isso. Obrigado, querida. Vamos muito continuar. obrigado. A gente se vê lá no grupo do Facebook. Pode deixar. Daqui a pouco eu vou para lá. Tchau. Maravilhoso, maravilhoso. Eu só me encanto cada vez mais com os resultados, só me encanto cada vez mais com as possibilidades, né? Realmente é incrível, né? Como vocês viram aí pelos testemunhos da Cláudia Profeta, da Neuci Miquelon, que estão com a gente aí, é possível para qualquer pessoa, de qualquer forma, não importa o quanto você já sabe de plantas medicinais, ou se você não sabe nada, como a Cláudia Profeta, que não sabia nada quando começou. E hoje ela trata a família dela, trata ela, a mãe dela, a menina que trabalha com ela e ajuda outras pessoas. É uma decisão muito simples, né? É algo que é só você querer. O resto, eu vou te acompanhar de mão dada, sabe? É possível, sim, as plantas transformarem a sua vida, transformarem a sua saúde. Só precisa que você permita que isso aconteça, tá? Nesse momento, eu vou mostrar para vocês o vídeo de como preparar o suco para gastrite, tá? Vou disponibilizar, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar como é que esse suco funciona. E é um suco muito legalzinho. Peraí, deixa eu só mudar aqui o meu microfone. Vocês vão ficar rapidinho... E agora, para você que sofre de problemas como gastrite, refluxo, e está cansado de tomar um omeprazol, está cansado desse tipo de medicamento, eu vou ensinar uma receita muito simples, muito fácil, você pode começar a colocar em prática hoje mesmo na sua vida, e que vai ser um complemento para o seu tratamento do estômago, porque são plantas que vão tanto proteger a mucosa do seu estômago, proteger a parede do seu estômago, reduzir a produção de ácidos pelo estômago,
que é uma ação importante, né, paliativo, mas importante para regenerar a parede do estômago, e vão também estimular a regeneração da mucosa. Acompanhe comigo essa receita. Agora você pode usar esse suco para o seu tratamento, um complemento para o seu tratamento do estômago, podendo tomar até 2 vezes ao dia um copo de suco. Muito bem, voltei. Viram como é fácil? Meia xícara de batata doce crua, meia xícara de maçã, uma colher de gengibre, aproximadamente uma colher de gengibre, uma colher de sopa de gengibre, uma folha de couve. Você bate tudo no liquidificador, coa e toma. É fantástico. Cláudia Profeta abandonou o omeprazol com o uso desse suco. Se funcionou para ela, o estômago dela funciona igual ao seu. Se funcionou para ela, funciona para você também. Isso é excepcional, certo? Muito bem, gente. É muito fácil e é assim que a gente prepara os medicamentos naturais, sabe? Com plantas que você encontra na sua cozinha, no seu quintal, você encontra num terreno baldio, né? Com certeza, você vai ter resultados incríveis aprendendo a usar as plantas, descobrindo onde as plantas estão, né? Preparando os seus próprios medicamentos. Muito bem, gente, nós já estamos aqui há bastante tempo, estamos chegando ao fim deste encontro. Eu agradeço a todos os alunos do Doutor da Própria Saúde que participaram com a gente, né? Agradeço a todas as pessoas que estão com a gente aqui, né? A Neuci, a Cláudia, que deram seus depoimentos. E agora eu me despeço de vocês com o depoimento da Tânia Kido, que é um depoimento maravilhoso, uma aluna do nosso curso. Ela tem uma mãe idosa, acamada, e a mãe dela tem as famosas escaras ou feridas, né, de acamados, e ela usou as plantas medicinais para tratar a ferida da mãe dela. O que o medicamento convencional demorou 2 anos e meio para resolver uma ferida, as plantas medicinais resolveram em menos de 2 meses. Né? Do que os medicamentos naturais intoxicaram a mãe dela no tratamento do Alzheimer da mãe dela, as plantas medicinais trataram sem nenhum efeito colateral. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem o depoimento dela. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Eu vou mais uma vez compartilhar a tela com vocês e logo depois a gente encerra aqui. Muito obrigado, gente. Estamos à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem com relação ao curso, com relação à sua saúde, para ajudar da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos, gratidão imensa. Agora eu compartilho com vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Tânia Kido. Eu sou aluna do curso de manipulação de plantas medicinais do Doutor da Própria Saúde, do Daniel Forchaz. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com a aplicação, né, prática no meu dia a dia, desde que eu comecei o curso, que não faz pouco tempo, faz poucos meses, né, e nesse meio tempo já tive a oportunidade de usar, de indicar. Tem sido muito, muito legal, muito enriquecedor. As pessoas são super receptivas, na verdade, todas têm alguma experiência para contar, na verdade, de quando era criança, né, de vó, de mãe, de tia, indicando algum chazinho, então todo mundo fica, na verdade, querendo receber mais informação, né, para não ficar só dependente de medicação de farmácia. O caso realmente mais contundente que eu posso dizer, porque é o meu dia a dia, é o caso da minha mãe. Né, ela já está numa condição, ela tem um problema mental, ela é bipolar, e desenvolveu já demência senil, ela está acamada já faz alguns anos, por conta de uma internação, de uma infecção urinária, enfim, ela precisou fazer, ela teve uma infecção séria uns anos atrás, e ficou no hospital, acabou desenvolvendo aquelas úlceras por pressão, né, abriu bastante, ficou bem feio, né, a ponto de conseguir enxergar o osso de tão fundo que ficou, né, ficou feio mesmo. E você recebe toda a orientação da enfermagem, o pessoal especializado em pele, né, tem todo um procedimento, desde a asepsia, como usar o tipo de gás, o tipo de esparadrapo, né, as pomadas, todo um procedimento, né, que a gente seguia à risca, com cuidadora, tudo mais, com ajuda de cuidadora, mas acompanhando também, né, e vai evoluindo, sim, vou dizer que não funciona, né, mas assim, demorou
para quase fechar, foram 2 anos e meio, muito gasto de material, apesar de eu ter conseguido pegar algumas coisas pelo SUS, né? Muito gasto de material, pomadas caras, colagenase, safigel, sabonete degerulante, enfim, insumos, né, que eles chamam, e fomos fazendo, né? Foi quase, fechou, ela teve uma internação de novo, de emergência, e deu uma brida de novo, aquele desânimo, mas aí eu já tinha começado a entrar em contato com as plantas, fui lá na Confiança, pedi ajuda para o Daniel, me indicaram, né, me prepararam, já estava aprendendo a fazer, fiz uma pomada, falei, não, vamos na fé, né, todo mundo comprou briga comigo, minha família, a minha mãe mesmo, né, quando era lúcida, quando era jovem, ela sempre gostou de tratamento natural, e então eu sei que em algum nível ela concordaria com aquilo. Né? E também peguei a opinião de outras pessoas, tinha gente que já tinha tratado com, ao invés de lavar com sabão especial, com soro mesmo, ela lavava com sabão em pedra, né? Teve uma experiência pessoal com isso, a gente acabou fazendo isso, então faz a limpeza ali com sabãozinho de pedra e passa essa pomada, né? Que é óleo de coco, folha de aroeira vermelha, casca de roxo, casca de barotimão e erva baleeira, folha de erva baleeira, né, que eu aprendi que elas têm ali, entre outras propriedades, funções bactericidas, analgésicas, tá ali a misturinha, fizemos. E olha, coisa de, né, se antes tinha levado 2 anos e meio, né, para praticamente fechar, né, ainda com né, mas abriu de novo, né, ficou grande, quase do tamanho de um punho, assim, impressiona muito rápido, né, e a região sacral aqui, né, que fica mais em contato perto do cóccix, mais em contato com a pressão, né, da cadeirante, enfim. E quando foi isso? Acho que foi em março, abril, a gente começou mais intensamente, maio, junho, tá uma caquinha, assim, falta muito pouco para fechar, né, as cuidadoras estão assim, né, super entusiasmadas, né, as enfermeiras do convênio que às vezes vêm aqui, né, dar uma olhadinha, uma orientadinha também, super gentilmente, né, elas apoiam, ninguém acha esquisito, ninguém, né, eu explico que eu estou, né, fazendo tudo com todo cuidado, tudo mais, né, e a própria médica dela também, né, está apoiando, está contente com o progresso, né, fora essa questão, né, mais física, ela tem a questão mental, né, da bipolaridade e da demência, né, então isso é um caso bem grave, né, a Resulta tem surtos, né, ela tem agitação, tem confusão mental, e ela tomava medicações, assim, bem pesadas, né, não sei quem conhece, mas era quetiapina, era ribaspina, era lorazepam, enfim, gazolam, os ANS, né, para dar uma controlada, porque, né, mesmo porque eu não sou contra a medicação alopática, não é isso, acho que tudo tem seu lugar, né, mas as sequelas, né, ela teve, eu não citei, mas um dos motivos que ela ficou internada em fevereiro foi que a gente precisou entrar com uma medicação um pouco mais forte, que ela estava muito, muito agitada, né, que é o lítio, e o lítio ele tem ele intoxica o organismo se você não controlar. Como ela é muito sensível, quando viu já tinha intoxicado, enfim. E ela, na internação, aquilo foi, ela ficou sem a medicação para poder tratar, né, para poder desintoxicar, então ela ficou sem medicação nenhuma, né. Então, quando ela voltou para casa, né, ela estava limpa, entre aspas, de medicação alopática, né. Foi quando eu quis aproveitar o gancho, também pedi ajuda de indicação para o Daniel, de alguma coisa que eu pudesse fazer para não ter que entrar novamente com essa medicação, né. Conversei com a médica dela, a médica também achou que a essa altura talvez valesse a pena mesmo, porque a pessoa já, né, ela está com 79 anos, né, com um quadro complexo desse, ficar entupindo o organismo de química, e no sentido de que os benefícios, né, não são tão grandes quanto os malefícios. No caso, ela teve essa intoxicação, né, eu percebo agora, né, a gente conseguiu, no fim das contas, né, montar um composto fitoterápico, que no dia a dia, assim,
não deixa nada de ver em termos de resposta dela, né, para manter ela em um estado relativamente equilibrado, porque o quadro dela, não é, milagre não existe, né, mas eu honestamente, comparando com os remédios que ela tomava antes, eu percebi uma lucidez maior, porque não tem jeito, né, esse tipo de medicação ele embota, né, além de ter sintomas físicos também, né, de tensionar a musculatura, tanto que um remédio puxa o outro, né, para quem conhece um pouquinho de medicação psiquiátrica, né, muitas vezes você trata uma coisa, né, e tem uma consequência em outro lugar, né, no caso dela tem muito remédio psiquiátrico que abaixa ali a questão da agitação e tudo mais, mas quando você vê, né, a pessoa já está consumindo os tortos, ou então ela tem muita salivação, né, então as reações adversas assim são fortes também, né, e com a fitoterapia não, né, muito pelo contrário, além de ela ajudar a dar uma equilibrada, né, ela às vezes você está mexendo numa coisa e como consequência melhora outra, que foi o que eu vi acontecer com ela, né, que aconteceu? Neste composto que ela está tomando um composto de melissa com ulungu e valeriana, que são 3 plantas que ajudam nessa questão. Foi uma sugestão do Daniel, que está dando muito certo, do Daniel. E com o tempo eu fui estudando, me aprofundando mais, e vi que o ulungu também é relaxante muscular. O que acontece? Ela, por estar acamada, né, e por toda a condição dela da demência e tal, né, os membros começam a ficar, né, começam a atrofiar, né, tem que fazer bastante fisioterapia, tá, mas ela não coopera tanto, enfim, né, então ela endurece, enrijece bastante, a perna dela já fazia alguns meses, acho que já talvez um ano já, que já estava quase em 90 graus, praticamente não esticava mais, né, mesmo com fisioterapia, talvez ela dormindo, você via que tinha uma rigidez, né, a pessoa dorme até relaxa um pouquinho, mas não esticava 100%, né, a gente pensava, bom, já atrofiou a musculatura, né, não volta mais, né, a gente tem que trabalhar para não piorar, né, para manter, pelo menos, manter do jeito que está. E, meio que de repente, que não é de repente, a gente sabe, mas assim, notamos que eu falei, gente, a perna dela está mais esticadinha, né, tipo, é a fisioterapia? Não, não é a fisioterapia, que a fisioterapia ela faz há meses, e não, né, não é de um dia para o outro, né, e lembra, né, ele tem mesmo essa função, né, aí você vai ligando uma coisa com a outra, e eu não tenho dúvida que foi um, né, que ajudou, provavelmente junto com as outras coisas, né, a gente também dá chazinhos, porque ela tá com a sonda, né, nasointeral, ela já não se alimenta pela boca, agora tem desenvolveu disfagia, né, que é a evolução do processo da demência, começa a falhar, né, recentemente ela tirou a nasogástrica, colocou aqui no estômago para ajudar, mas com isso afeta, né, também o estômago, então eu dou chazinhos para ela, vou revezando os chás que eu conheço, né, a gente vai preparando chazinhos, um dia da água de coco, água de alho, que a Daniela já sugeriu também, a gente também dá para ela. Ela nunca mais pegou um resfriado, uma gripinha, que antes ela sempre pegava, tá forte. Diabetes, controlar, tem uma diabetes tipo 2, né, desenvolveu um processo de anemia no hospital, já tá bacana, né, dei chazinho de moringa para ela, enfim, eu mesmo fazia uma parte de água de alho, né, até já comentei com o pessoal do grupo ali no Facebook dos outros alunos, eu tinha um calo nesse dedo, né, que vivia abrindo, eu acho que era um calo, né, ficava uma montanha assim, muito dolorida, né, já fazia meses, acho que mais de ano que eu tinha esse calo, de vez em quando ele rachava, né, eu até mudei meu jeito de escrever, que eu achava que era isso, né, mas já estava escrevendo de jeito diferente, vez ou outra voltava o calinho, né, e de repente ele sumiu, e gente, não é possível, aí eu via ralando, cortando, né, amolecia, tirava, porque era bem incômodo mesmo, né, e, enfim, falei, gente, o que eu fiz diferente? Sumiu, tipo, eu não tô louca, sumiu, ficava lá incomodando todo dia. A coisa que eu tava fazendo diferente era, eu tava tomando, na época, água de alho, eu queria me prevenir contra a gripe e tal, e uma fortalecida no sistema imunológico, e tava tomando chá de amora, tintura de amora, né, para os sintominhas da menopausa e tal, que aliás é muito legal. É o que eu tava fazendo. Era água de alho, não mudei mais nada, né, na minha rotina, é água de alho ou amor. Tenho pra mim que foi água de alho, né, mas só sei que sumiu. O que eu posso dizer, assim, de sucesso, assim, que eu presenciei, né, pessoalmente, que eu indiquei, de retorno da pessoa, pessoas próximas, assim, foi, por exemplo, caso de infecção ocular,
o pessoal veio me procurar, falou que o marido já estava com esse problema nos olhos já fazia algum tempo, né, já tinha passado no posto de saúde, no pronto-socorro, já tinha passado, acho que, 2 ou 3 colheres de antibiótico anti-inflamatório, não estava melhorando, eu já tinha algum conhecimento, fiquei a casca, fazer o chá da casca do iperrucho com a flor da primavera branca, que são algumas das ervas que o Daniel ensina a gente a usar. Fizeram, no dia seguinte ela me relatou que ele já estava melhorando, coisa de 3 dias depois já estava curado. Outro caso foi a dor de cabeça também, que é muito comum, né, eu já tenho umas plantinhas no quintal, fui conhecendo mais e cultivando mudinhas, né, fiz uma misturinha ali com as plantinhas que eu tinha, também a pessoa relatou uma melhora pouco tempo depois. Tem uma menina que a mãe diz que, uma menina adolescente, de 14 anos, que desde que ela teve a primeira menstruação, ela sofre bastante, né, com cólica e dor de cabeça, né, tem que faltar na aula. Eu também indiquei uma tintura, que eu não tinha planta, né, você não tem a planta, com o tempo você vai trocando conhecimento com o pessoal, né, com o próprio Daniel, e você manda manipular, né, na falta da plantinha, arrumou uma farmácia de confiança, né, e indiquei essa tintura para ela, né, com 2 ervas indicadas para esse caso, né, que era o Tanacetum, a alquimia, a gente vai aprender também os nomes científicos das plantas, né, para não confundir, e o ageratum, que é a erva de São João, e ela disse que melhorou, assim, como que 20 gotinhas, né, falou que foi ótimo, tá usando, todo mês, já acho que é o 2º mês já que ela usa, gostou, antes era, sei lá, de pirona, né, buscopan, alguma coisa assim, agora ela só usa essa misturinha. Canela de velho, né, que já é conhecida e reputada, mas eu tive realmente a oportunidade de indicar, né, e já 2 pessoas né, para problema articular, né, de artrose. Pessoas que eu encontro com frequência, 2 pessoas já me relataram que a melhora foi assim, basicamente de um dia para o outro. Estão tomando ainda o chá de canela de velho. Enfim, bom, é isso, né? Eu estou quase 20 minutos aqui falando, mas a gente se anima mesmo, viu? É muito legal, você vai pegando confiança, não tem palavras para agradecer a oportunidade, assim, de poder aplicar, né, de poder ajudar minha mãe, me ajudar as pessoas que estão à minha volta, né, vale muito a pena, viu, usar, tá bom? Hoje é isso, aconselho todo mundo a correr atrás, né, eu não acho, sinceramente, que a gente deva de deixar o médico, muito pelo contrário, a gente precisa de diagnóstico, de aconselhamento profissional, mas muitas vezes os próprios médicos, né, isso eu já tive experiência direta também, os próprios médicos, muitos deles, eles indicam, né, falam, tipo, seu caso, de repente toma um chá disso, né, tem um fitoterapia muito bacana, eu já vi acontecer, né, e tem muita gente que é resistente, na verdade, também, sabe, tem os 2 lados, né, a gente precisa de um diagnóstico correto para achar o tratamento, o melhor tratamento, né? Enfim, mas assim, estamos aqui para falar das plantas, então eu sou super a favor, estou super contente com a experiência, né? Estou me aprofundando cada vez mais, e vamos embora. Obrigada, Daniel, obrigada, equipe, né? Voltando à própria saúde. Vamos em frente. Bom, muito bem, agradeço a quem continuou comigo até agora, agradeço a todos vocês que participaram mais uma vez, e a gente se vê lá no curso, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, gente, um abraço.